Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro dia de aula de dinâmica. E aí, vocês estão fazendo as dinâmicas? Estão com dúvidas? Se tiverem dúvidas, como eu já falei para vocês anteriormente, chama a gente, né, no privado ou na live, tá? Para poderem tirar as dúvidas. Não fiquem com dúvidas, tá, meninas? Então, vamos lá. Hoje a nossa aula foi sobre a dinâmica, né, do dinheiro, do trabalho, da profissão, né? E aí, a dinâmica que nós vamos fazer duas dinâmicas hoje. E a primeira é o seguinte, que até vou falar um pouquinho dela antes de fazer para vocês entenderem. Essa dinâmica é para vocês verem se vocês estão paradas na fase oral, tá? Que vai do 0 aos 18 meses, mais ou menos, da criança. E o que acontece nessa fase oral? Se a criança, nessa fase, ela fica sem contato, né, por algum tempo, com os pais, principalmente com a mãe, né? Mas também com o pai. Se ela não teve aquele cuidado maior, por exemplo, tá? Por algum tempo, às vezes assim, aconteceu alguma coisa, ou a criança teve que ficar hospitalizada, ou a mãe teve algum problema de saúde, alguma coisa, não teve como dar aquela assessoria para aquela criança nessa fase. Ou, assim, coisas rotineiras, né? Que acontece que às vezes o pai e a mãe não possam estar ali presente com aquela criança o tempo todo, né? E essa criança, ela sente um abandono dos pais, porque ela é muito pequena ainda, né? Então ela não entende. E às vezes passa até um pouco de 18 meses, às vezes chega até uns 2 aninhos, mais ou menos, mas a fase oral é mais ou menos nessa faixa, tá? Então, às vezes, assim, aquela criança, ela tá até sendo cuidada por outras pessoas, né? Mas aquele cuidado, assim, o suficiente, vamos dizer assim, para dar uma comida, para fazer uma troca, para fazer, né? Mas não tem aquele cuidado, né? De carinho, de amor, de estar ali dando atenção para aquela criança, né? E às vezes acontece, né? Então, se aconteceu algo desse tipo, o que vem acontecendo na nossa vida? A criança, ela fica com essa sensação de abandono, tá? E ela vai para a vida adulta sem, vamos dizer assim, sem a prosperidade, tá? Por quê? A mãe, por isso que eu falei principalmente a mãe, mas o pai também, né? A mãe é nutrição, é o acolhimento, né? O afago. E se a criança, por um certo período, fica sem isso, ela na vida adulta, né? Aí a prosperidade, o dinheiro, ele tem que ter. O dinheiro é uma energia, né? Todo mundo sabe. Então, o dinheiro é uma energia. E essa energia do dinheiro, ela não vem, tá? Porque falta essa nutrição. A mãe é a nutrição, né? Esse cuidar, tá? Por isso que o Bert Hellinger fala que a mãe é a cara do sucesso, né? Ou o sucesso tem a cara da mãe, uma coisa assim. Por quê? Né? Por causa disso. A mãe é esse cuidar, é esse alimentar, é a vida, né? Esse movimento. E se a criança nessa certa idade, né, que eu disse, de 0 aos 18 meses, até uns 2 aninhos, mais ou menos,
ela fica por um certo período sem isso, e se isso trouxe para ela, porque ela pode ficar e não trazer trauma nenhum, mas se isso trouxe algum trauma inconsciente, porque isso é inconsciente para ela, o que que acontece? Ela não atrai a prosperidade, ou até às vezes ela atrai o dinheiro, tá? Até entra o dinheiro, mas é aquela pessoa que é muito apegada ao dinheiro, porque ela não tem, ela sente falta, é a falta, entendem? É a falta. Então, ela sente a falta, ela é muito apegada ao dinheiro, né? É aquela pessoa que não dá valor no serviço dos outros, nas coisas dos outros, vai pagar alguma coisa, paga reclamando, ou paga assim, né? Meio dou, não dou, sabe? Com aquela dor, sabe? Sabe quando você vai pagar algo e essas pessoas, a pessoa sente aquela dor em pagar, né? Isso é dessa fase, né? Então, se você tem isso, ou se você conhece alguém na família que tenha, que possa ter, entender que foi nessa fase de criança que ficou sem a nutrição, você ficou sem o cuidado, sem o olhar, né, para a criança, sem o amor, aquela faltou algo ali e essa criança sentiu a falta, tá? Ou assim, às vezes ela ficou, vamos dizer, abandonada entre aspas, tá? Por um certo tempo, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha alguém em casa e ficou sendo cuidada pela vizinha ou ficou sendo cuidada por um familiar e aí não teve aquele cuidado maior, assim, né? Tinha o cuidado de dar comida, de fazer dar um banho, dar uma coisa, mas a criança veio que se cria, né? Como a gente fala por aí, a criança vai se criando pela vida. E é bem isso, entenderam? Então nós vamos ver se isso tem alguma coisa em relação a você, tá? E aí, como eu já disse para vocês, né? Pode fazer de papelzinho, de isopor, a mesma coisa das anteriores, tá? E aí, a nossa dinâmica para você ver se você tem isso, né? E às vezes a gente até tem e a gente não lembra, porque às vezes é uma coisa que aconteceu, né, na tenra idade, quando a gente é bem bebê, e possa ter acontecido e a gente não lembra, né? Ou às vezes até sabe de algum caso assim, mas não, às vezes não dá tanta importância. Mas tem muita importância, tá? Então aí vocês vão escrever eu, né? Eu estou na fase oral. Não estou na fase oral. E coloca lá na nossa bandeja, deixa, como eu já expliquei para vocês, né? Deixa lá por um tempo, 1h30, até o dia seguinte, enfim. É o mesmo procedimento das anteriores, tá? Das dinâmicas anteriores. Deixa lá reverberando, tá? E aí, vocês vão ver qualquer papelzinho que encostar em vocês, né? Se encostar não estou na fase oral, então tudo bem. Essa fase, ela não é isso que te prejudica, tá? Beleza. Se encostar, estou na fase oral, aí é bom vocês, assim, se vocês não lembram, né, não tem assim um conhecimento, tenta procurar alguém que saiba, né, um pai, a mãe, ou então um irmão mais velho, né, ou mesmo um familiar próximo da família. Pergunta, olha, quando eu era bebê, né, nessa fase de 0 a 18 meses, 2 anos, mais ou menos, aconteceu algo, né? Assim, eu fiquei por algum período longe dos meus pais,
ou tenta saber como que era a vida. Às vezes até pai e mãe tava lá, mas assim, trabalhava dia e noite, e aí essa criança às vezes ficava com babá, com cuidadora, né? Então, assim, tenta saber, tá? Ou na creche, né? Então, tenta saber como foi essa sua fase, né? Aí, a partir do momento que a gente toma consciência do que aconteceu, a gente vai ressignificando isso, tá? Então, e depois eu vou colocar umas falas também, que até eu tenho aqui a fala, uma das falas, eu vou colocar, né, no PDF, mas se vocês quiserem anotar, é assim, ó, vocês falam assim: agora entendo, querido papai, querida mamãe, o que aconteceu? Senti muita falta de vocês. E ainda sinto, mas agora entendo que foi tudo muito difícil para vocês e para mim, tá? Essa é uma das falas sistêmicas para essa situação, não só para essa, mas dá para usar para essa situação, e é você entender, né? Procurar entender o que aconteceu e ressignificar isso, né? Porque às vezes o pai e a mãe, às vezes era uma situação que acontecia ali, não tinha como dar uma atenção maior para essa criança. Mas não significa que ela foi abandonada, que foi, né? Às vezes foi uma situação que aconteceu. Tá bom, gente? Então essa é a nossa primeira dinâmica. A segunda dinâmica, nós vamos ver se você tem, né? Na verdade, se você tem repetição de padrão na família de escassez, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu até vou te deixar o eu aí mesmo, porque nós vamos usar o eu, né? Ó, tirei outros papelzinhos. Então, também é simples. Você vai colocar: repito o padrão do meu sistema, né? Na escassez, ou não precisa escrever tudo, se não couber no papel, né? Só coloca repito o padrão. Padrão de escassez. Não repito o padrão. Aí, essa outra, então, vocês vão escrever: eu repito o padrão de escassez, né, na família, ou repito o padrão só, se couber no papelzinho, e não repito o padrão de escassez, tá? E aí a mesma coisa, vocês vão deixar lá, reverberando. Se chegar, né, se não repito o padrão, tudo bem, então você não está repetindo o padrão da sua ancestralidade, ok? Se chegar ao repito padrão, então quer dizer que você tem que dar uma avaliada aí, né? Você está repetindo o padrão de escassez da família. E essa repetição de padrão vai muito além de pai e mãe, tá? Vai muito além às vezes, de avós. Às vezes é de um ancestral lá, bisavô, né, tataravô, que teve situações difíceis financeiras, de às vezes imigrantes, né? Às vezes também, muitas vezes, como, trabalhadores, né? Que vieram, escravos, né? Lá, tá, né? Naquela. Então, às vezes vem de lá, sabe? Aquela
aquela escassez, aquela dificuldade financeira, né, de ganhar, de manter aquele trabalho muito doído, só vem o dinheiro através de um trabalho muito dolorido, né, muito difícil, condições muito difíceis. Então isso também que acontece nas nossas famílias, isso também vem para gerações agora. E pode ser que você esteja repetindo esse padrão, né? Olhando com amor, né? No amor para aquela família, para sua família, né? Naquela família, para sua família, para os seus antepassados, com um consciente falando, né? Se vocês não tiveram ou tiveram assim foi uma dificuldade, né? Tão grande para ter, eu também não vou ter. Isso a gente faz inconsciente, né? E aí, depois eu vou colocar, né, também no PDF as falas sistêmicas, mas você pode falar com os antepassados, né? Deixo com vocês o que é de vocês. Eu entendo agora como foi difícil, né, o destino de vocês, mas deixo com vocês o que é de vocês. Hoje são outros tempos, posso fazer diferente e vou honrá-los na prosperidade, né? E aí podem fazer essas falas, tá? Para ir harmonizando o sistema, tá bom? Então, pessoal, essas são as duas dinâmicas que eu fiquei de passar hoje para vocês, tá? Dúvidas, como eu já disse, vocês podem me procurar ou na live à noite. Não percam a live de hoje, última live. Tem surpresa, tem presentes, né? Tem muita novidade. E aí, então, não percam a live, tá bom? E é isso, pessoal, tá? Um bom dia para vocês, tá bom? E nos vemos à noite. Tchauzinho.